Pronto, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre resolução de problema e o contexto das buscas em inteligência artificial. Torno a dizer, né? A gente, de um modo geral, pede que se algum de vocês tiver algum questionamento, alguma dúvida sobre os conteúdos ou sobre a exposição, sempre intervenha. Se por alguma razão alguém tiver algum link para fazer com a realidade que já viu, com percepções que tem em relação à área de tecnologia, de inteligência artificial, fica à vontade para poder esclarecer ou pedir complementação também, tá bom? O problema de busca, ele é um problema clássico dentro da área das exatas, da matemática e também aplicada e da área de computação. E a gente busca compreender, né, formas de resolver esse contexto da área de resolução de problema de busca utilizando alguns métodos de busca que permite que a gente sistematize esse processo de resolução do problema de busca, tá? Entendendo que é importante que a gente tenha sempre uma noção sobre o estado inicial, o objetivo, as ações necessárias para poder alcançar o objetivo e o custo necessário para que se possa realizar uma determinada ação. Então, a gente acaba entendendo que quando a gente vai fazer uma compreensão sobre um contexto de método de busca, a gente tem que ter estado inicial, objetivo, as ações necessárias e o custo relacionado à realização, tá? Onde, pensando num contexto, né, de um exemplo bem corriqueiro, que é um exemplo onde a gente tem uma aplicação de definição de rotas para realizar um deslocamento, com o uso, por exemplo, de GPS. Aí, então, ponto de partida, que nesse exemplo a gente pensa como sendo a saída, né, de sua casa, aí, então, destino, que pode ser o trabalho, a universidade, uma repartição de serviço público e por aí vai. A gente tem as ações necessárias, né, que geralmente estão resumidas em virar à esquerda, seguir em frente, virar à direita, fazer uma conversão à esquerda, à direita, coisa dessa natureza. A gente tem o custo dessa atividade de realizar esse deslocamento, que pode ser mensurado e, eventualmente, ser estabelecido pesos dentro de um processo, de uma função, uma equação, de como melhor equilibrar, considerando métricas de tempo ou mesmo a métrica da distância percorrida. Tá? Então, o objetivo acaba sempre sendo reduzir o custo, seja considerando a possibilidade de poder reduzir o tempo para poder realizar o deslocamento ou reduzir a distância desse deslocamento, considerando que para cada contexto haverá aí um peso, né? Pode haver uma possibilidade de ter pesos distintos em relação a essas duas métricas de tempo e distância. Então, dentro desse contexto, né, para que a gente possa estabelecer uma boa formulação de um problema, a gente precisa, né, formalizar esse problema consistente aí ou baseado em 5 elementos, né, que são os estados, que são o conjunto de todas as configurações possíveis de um cenário real. A gente tem o ponto de partida, que é o estado inicial, o teste de objetivo, que é o ato de verificar se o estado atual é o estado de resolução, né? Ou seja, se digamos que o estado atual é igual ao estado objetivo, ao estado final, ao estado desejado. As ações que vão levar em considerações função, né, de retornar quais estados são alcançáveis a partir do conjunto atual. Então, quais são as ações necessárias a partir do estado atual para o que vem depois. Então, essa avaliação de custo, por exemplo, ela pode ser reavaliada a cada novo estado. E o custo do caminho
né, a gente estabelece como sendo aí um valor numérico associado aí a cada passo, a cada conjunto de passos, levando em consideração a métrica ou as métricas ou a função que compõe, que tem como que são compostas por métricas e seus respectivos parâmetros e pesos para poder estabelecer uma definição desse custo do caminho. Então, a gente tem como exemplos clássicos de definição do contexto do problema de busca, né, utilizando como contexto algo genérico, mas que muitas vezes a gente acaba instanciando em contextos diferentes, mas o contexto genérico é o contexto de mapa e definição de rotas, onde nesse exemplo em particular está se apresentando aí, né, um contexto do mapa da Romênia, onde o objetivo aí da cidade de Arad até a cidade de Bucareste. Então, a gente tem aí o espaço de estados, né? Ou seja, o contexto de estados são as cidades que fazem parte do mapa e permite as possibilidades, as infinitas possibilidades de definição de rota. As ações, que é de se deslocar entre cidades conectadas por estradas, dirigir através de cidades conectadas por estrada, definindo assim, né, os aspectos de forma mais direta e imediata, o custo definido a partir da distância de entre cada uma dessas cidades, né? Que a gente vai estabelecer isso aí a partir do custo de cada partir das arestas que ligam uma cidade a outra, definindo assim o contexto da estrada que liga uma cidade a outra. E esse exemplo acaba sendo fundamental para a gente poder entender a diferença entre caminho mais curto e distância em linha reta, né? Onde a gente vai ter aí, digamos que variáveis que vão estabelecer uma compreensão entre a distância em linha reta, considerando a distância entre um ponto e outro, e independente da estrada, né? A distância em linha reta estabelece a menor distância entre dois pontos, e o caminho mais curto, porque nesse caminho aí sim a gente tem um contexto de como a gente consegue deslocar de um ponto a outro, considerando as arestas disponíveis, né, que representam as estradas ou as malhas de deslocamento. A gente tem um outro contexto, ainda falando sobre o contexto de possibilidade de método de busca, né, que é o contexto do jarro de água, onde o problema você vai ter um jarro com 4 litros e um outro de 3 litros, onde não há marcações em relação a esse jarro, mas você precisa obter de forma precisa 2 litros do jarro de 4 litros. Tá? Então, nesse contexto desse exemplo do jarro de água, esse exemplo do jarro ele é bem interessante, porque a gente tem essa definição do jarro, a gente, na verdade, tem a definição de 2 jarros, desculpa, e a gente precisa fazer uma separação aí de um volume que possa nos permitir medir sem a marcação, né? Um jarro não chamado aí um recipiente não graduado. Então, nesse contexto, a gente vai ter a definição dos estados X e Y, e nesses estados X e Y a gente vai ter que X é igual a água no jarro de 4 litros e Y vai ser a água no jarro de 3 litros. E aí, as ações: encher, esvaziar e despejar de um jarro para o outro, tá? Aí eu pergunto a vocês, se vocês, enquanto aí os universitários, já conseguiram conceber possibilidades para que se possa compreender ou tentar encontrar uma solução razoável para poder, de posse de 2 jarros, um de 4 e um de 3 litros, dentre as ações possíveis de encher, esvaziar e despejar de um para o outro, para que a gente consiga estabelecer aí
Um quantitativo que seja de 2 litros, obter 2 litros, sendo que nesses jarros nenhum deles tem marcação. Alguém se habilita? Quem já queimou aí os tutanos e os fusíveis aí para poder encontrar a solução? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém animado para poder falar no chat ou eventualmente levantar a mão. Não marcou aqui ainda. Ó, o Jefferson falou do ciclo hamiltoniano, não sei se está falando desse contexto, mas acho que está falando dos problemas da área da matemática aplicada. E aí, gente, quem se habilita a resolver esse problema aí? Opa, da Juvan. Ele diz que resolve rápido. Diga aí, Dajuvan. Abra seu microfone aí, por gentileza. Compartilha com a gente. Ou, pelo menos, se não quiser entregar o pescado pronto, vamos trabalhar aí com as ideias no, das possibilidades ou das ações possíveis para a gente chegar lá. Vamos lá, que acho que a galera animou agora aqui no chat, hein? Jefferson e Antônio Roque. Vamos lá, Jefferson, aqui no chat. 4 para 3, sabemos que se despejar um no outro é sobrar e sobrar. Se despejar um no outro e sobrar é o maior jarro. Tendo o maior jarro, sabendo que a diferença é de 1 litro, ok. Mas a gente precisa de 2 litros, viu? Viu, Jefferson? Vamos lá. Antônio Roque. 1/4 de X, sendo que X é 4 litros, 1/4 de X dá 1 litro. E 1/3 de Y, que dá mais 1 litro. Mas como é que a gente vai considerar isso aí se a gente só pode encher, esvaziar e despejar um no outro? Ô, professor, mas aí, no caso, qual é a capacidade que o recipiente tem? Um tem 4 e o outro tem 3. Mas os recipientes que estão vazios, para que eu distribua no que está vazio para fazer a métrica? Ou não existe um terceiro recipiente vazio? Você quer facilitar colocando um terceiro recipiente vazio? Fica fácil. Aí fica Sim. fácil demais. Quem está falando? Não estou vendo com o que eu estou falando Ah, aqui no não, chat. Marcelo. Marcelo, É se, porque, se tiver um terceiro recipiente vazio, fica fácil, né, não, Marcelo? sim, porque eu conheço esse problema com 3 recipientes no É, mel, aí você ia dividindo. diga aí para poder ver se está na linha do que os colegas estão pensando aqui. Diga aí a sua ideia. Vamos considerar que tem um terceiro recipiente para facilitar. Mas aí teria que saber qual era, seria tipo, o recipiente cabe 5 ml, Não, 5 vamos, litros. vamos lá. Vamos considerar que a gente tem. O que o problema nos traz é: a gente tem um jarro de 4 litros e outro de 3 litros. E nenhum dos dois de 4 e nenhum de 3 não tem marcação. A gente só sabe que a capacidade deles é 4 e o outro 3. E a gente precisa obter 2 litros. Marcelo, me perdoe. A gente precisa obter 2 litros num jarro de 4 litros. Não dá nem pra gente, não dá nem pra gente brincar. Não dá nem pra gente brincar e não dá nem pra gente brincar e retirar e ter o terceiro jarro. A gente só pode ter os 2 jarros. Na própria definição aqui diz que você precisa obter exatamente 2 litros no jarro de 4 litros. Então a gente tem que ter condição de só com 2 jarros, um de 4 e um de 3, manter no de jarro de 4 litros 2 litros, ou seja, a metade da sua capacidade, sem, sendo que o jarro não marca e sendo que a gente precisa ter precisão em relação a isso. Ó, o Jefferson está trazendo aqui que despejando a sobra 2 vezes no jarro de 3 litros, temos 2 litros. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Jefferson está dizendo o quê? Não, mas despejar a sobra
2 vezes no jarro de 3 litros, temos 2 litros. Considerando que a gente encheu o jarro de 4 litros, jogou a sobra do que. Pega o jarro de 4 litros, enche o de 3, sobra 1. Tudo bem. Mas a gente precisa armazenar esse 1 para poder fazer de novo com o jarro de 3 litros. Vamos lá, hein? O Antônio Roque, a sua solução ela resolve, ela só não contempla as ações de encher, esvaziar e despejar um no outro. Porque o jarro, a gente tem que ter a possibilidade de encher qualquer um dos dois e esvaziar qualquer um dos dois. E depois despejar um no outro. A gente só tem dois recipientes. Dajuvan está trazendo uma solução aqui. Vamos pensar junto com o Dajuvan. Enche o de 3 litros, despeja o total no de 4 litros. Ok. Então, o de 4 litros vai ter 3 litros. Enche total o de 3 litros. Enche total o de 3 litros. Ok. Despeja o resto. Enche total de 3 litros. Despeja o resto no de 4. Peraí, o de 4 estava com 3. Ok. Completando o de 4 litros, sobra só 2 litros no de 3. Aí só tirar toda a água do de 4 e colocar os 2 litros que estavam no de 3. Da João resolveu o problema. A Giovana resolveu o problema. Tá todo mundo satisfeito ou alguém ainda não entendeu? Vamos lá aqui, Cristina também trouxe uma proposta. Não sei se é igual da Giovana. Enche de 3 litros e joga no de 4 litros. Depois enche novamente de 3 litros e completa de 4 litros. Depois vai sobrar 2 litros de 3. Perfeito. A solução de da Giovana e de Cristina são iguais. Deixa eu ver o que é que o Jefferson falou também. Também resolveria. Joilson, enche de 4, joga no de 3. Fica 1 no de 4, joga fora o de 3. Coloca 1. Mas o de 4 já ficou com 1. Joga 1 litro do de 4 no de 3, ok? Enche o de 4. Enche o de 4 e joga no de 3. Que completa. Enche o de 4 litros e joga no de 3. Que completa o de 3. Faltou só o complemento aqui. Deixa eu ver se o Joilson completou. Acho que a solução dele também é boa. Esvazio de 4 litros e despejo que sobrou no de pronto. Show de bola. Pega de 3, depois só completa 4. Isso. Tá do Jefferson pronto. Joilson, beleza. Joilson, deixa eu ver se o Joilson fez diferente. O Joilson fez diferente. Jogo de 4, pego de 4, enche, joga no de. Enche de 4 litros, joga no de 3. Sobra 1. Fica no de 4, joga fora. Peraí, que eu acho que agora eu me perdi. Enche o de 4 litros, joga no de 3. Fica 1 no de 4, ok. Joga fora o de 3. Coloca 1 litro do de 4 litros no de 3. Enche o de 4 litros e joga no de 3. Isso. Joyce tem uma solução tanto quanto diferente. E vai sobrar 2 litros no jarro de 4 litros. E a solução da Cristina, junto com a da Gilvan, é acumular 2 litros no de 3 litros e depois transferir para o de 4 litros. Todas as duas soluções atingem o objetivo, uma vez que é possível encher, esvaziar e despejar de um para o outro. Eu quero saber se tem alguém que eventualmente, ou na indisponibilidade de ler o chat, ou na minha leitura aqui, que talvez tenha sido um pouco dinâmica e rápida demais, não ficou claro as soluções apresentadas pelos colegas no chat. Alguém não entendeu? Todo mundo compreendeu? Marcelo queria um terceiro recipiente para facilitar a vida. Aí fica não, fácil, entendi. Marcelo. Entendi. As duas soluções, tá? Tanto a proposta do da Gilvan, que é idêntica à da Maria Cristina, quanto a solução do Joilson também resolve. Talvez a do Joilson tenha um custo menor
porque não tem um ato de armazenar os 2 litros no de 3 para depois jogar para o de 4. O de Joilson ele já faz uma dinâmica onde o custo, não sei se a quantidade de ações são menores, mas tenho a impressão que sim, é idêntica às ações do da Gilvan e da Maria Cristina, mas ele já armazena, né? Ele consegue guardar 2 litros no jarro de 4 litros, fazendo com que pelo menos um fluxo, acho que ele economiza. E aí o custo da resolução fica menor. Mas as duas encontram a mesma solução. Tá, Gilvan? O de Joilson é melhor porque gasta menos água. Isso. O custo é menor. Em ações também, tanto em custo de água quanto em custo de ações. Ele, no de Joilson, a solução dele só descarta 3 litros, salvo engano. Porque ele enche, joga fora e depois enche de novo de 4 litros, não. Ele vai descartar 5 litros. Porque ele descarta ele descarta um, dois, e vai sobrar dois. Ele descarta 6 litros. 2 jarros de 3 litros. Deixa eu ver. Alguém traz aqui no chat. Aí, ó. Já isso já tá aqui barganhando pontuação extra. Ah, bom garoto. É isso aí. A ideia é essa, movimentar esse grupo. Vamos nessa. Então, o problema do jarro acho que é resolvido, a gente pode avançar, né? E aí, dentro do contexto de método de busca, né? Ou de algoritmo de busca, a gente tem uma divisão aí de algumas estratégias que podem trabalhar com o conceito de busca informada ou busca não informada, onde basicamente quando a gente pensa em busca não informada, a gente basicamente trabalha com duas possibilidades. A primeira delas é a chamada busca em largura, tá? Opa, deixa eu ver aqui, quem está no chat aqui. Cristina. Uma falha no algoritmo de Joilson. Opa, abriu a auditoria. Por favor, Cristina, diga aí. O jarro não tem medição, certo. Chamaram o VAR, como disse Daldivan aí. Tudo bem, pode escrever aí no chat, é bom que dá uma exercitada pra gente. Às vezes a gente vai só no monólogo, não fica legal não, a ideia é essa. Como ele vai saber que tem exatamente 1 litro? Ele, quando enche o de 4 litros, que despeja no de 3, sobra 1 litro. Ele encheu de 4 litros todo, tem 4 litros. Jogou no de 3, sobrou 1 litro no de 4. Tá acompanhando até aí, Cristina? Pronto. Então, sobrou 1 litro no de 4 litros. Isso é preciso, porque o de 4 litros tinha 4 e o de 3 estava vazio. Despejou de 4 no de 3, vai 3 para lá, enche o de 3, sobra 1K no de 4 litros. Até aí tudo bem, né? Depois, quando ele joga o conteúdo do jarro de 4 litros no jarro de 3, ele sabe que lá no jarro de 3 tem 1 litro só. Ao encher novamente o jarro de 4 litros e despejar, e ele sabe que tem 4 litros aqui de um lado, quando ele despeja no de 3 litros, o de 3 litros do jarro, por ter 1 litro já de forma prévia, que foi o que sobrou anteriormente, só vai poder receber 2 litros. De forma matemática, fica direta. Quando ele recebe, só tem a capacidade de receber mais 2 litros, o jarro de 4 litros vai sobrar 2 litros. E aí está resolvido o problema. Não sei se ficou claro para a senhora e se atende aí o VAR, né? Como disse o nome dele. Foi da Gilvan. Na Cristina aí usou o recurso do VAR muito bem aplicado e muito bem solicitado para que a gente possa fazer uma discussão bem qualificada, tá bom? Então eu falava sobre busca em largura, que é um dos métodos de busca, né, nesse contexto dos problemas de busca que a gente está discutindo, falando aqui. E aí é um conceito que depois eu vou pedir para vocês exercitarem um pouco mais de forma particular e qualquer dúvida me procurem naturalmente.
onde ele busca explorar todos os nós, né, ou todos os espaços vizinhos. Aqui está dizendo que é na profundidade atual. Eu diria que seja no nível atual. Então, a busca em largura, ela tem por característica explorar todos os nós ou todos os elementos que estejam no mesmo nível atual dos níveis, dos estados, né? Ou dos nós, como comumente a gente chama, nesse contexto de soluções de busca. Antes de descer para o próximo nível. Então, o que se tem de um modo geral em relação ao método de busca, a gente vai do nível mais baixo para o mais alto, ou do nível mais alto para o mais baixo, uma proposta de busca onde a gente explora todos os elementos que estão no mesmo nível para somente depois buscar os elementos que estão no próximo nível. Então, é chamado de uma estrutura do ponto de vista de armazenamento de dados, que tem uma característica, né, do ponto de vista de estrutura de dados, e vocês devem ver essa disciplina de estrutura de dados aí no terceiro ou no quarto semestre, onde ela se assemelha a uma fila, tá? E essa fila, ela tem por característica que o primeiro a sair, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou first in, first out, ou FIFO, simplesmente, tá? Onde o primeiro elemento que é incluído dentro da cadeia, ele vai ser o primeiro a sair. Deixa eu ver aqui rapidinho. Marcelo, quer tirar uma dúvida sobre o trabalho? Pode ser para o final, Marcelo? Se não for pedir muito? Se você não tiver restrição em relação ao tempo. Ou Não, ok. Eu posso tirar no final. a menos que seja sobre busca em largura, fique à vontade. Não, é mais ou menos sobre a implementação desses algoritmos, Ah, porque lá o senhor pede que a gente faça essa implementação. na verdade, Preci... não é que vocês façam a implementação, eu quero que vocês apresentem. Não precisa trazer pronto, porque vocês não viram isso em Ah, pronto, profundidade. Eu quero que vocês exatamente. pesquisem sobre e façam uma apresentação que contemple uma implementação, mas não precisa ser autoral. Prontinho, eu só fiquei na dúvida se a gente precisava implementar essa Não, vocês é, ainda não tiveram ainda estrutura de dados. não tiveram ainda as competências necessárias para poder reunir todos os conhecimentos. Pode ser que algum de vocês tenham de outras experiências, de conhecimento autodidático, né? Pode ser que eventualmente veja um tutorial de como fazer e se sinta confortável em implementar alguma coisa autoral, mas a ideia é que vocês tenham capacidade de pesquisar sobre a temática, se apropriar sobre e apresentar, sem necessariamente Pronto, ter feito autoral. a dúvida era só essa, se eu precisava apresentar esse algoritmo em fluxograma ou implementando ele em uma linguagem, mas Não, já foi sanada. pode até mostrar em linguagem, pode trazer em fluxograma, desde que seja algo que seja compatível com a proposta, entendeu? Mas não precisa ser autoral. Mas se sentir confortável para poder fazer no fluxograma, por exemplo, é uma forma de apresentar um algoritmo, por exemplo, tranquilamente, tá bom? Porque vocês não viram muitas tecnologias de implementação de, de algoritmo, né? Vocês viram um pouquinho de introdução que eu não sei bem, mas parece que foi em C. Eu não sei se vocês fizeram algo diferente nesse segundo semestre. Eu não vi dentro das disciplinas uma disciplina que envolvesse programação. Não sei, não vi se tinha orientação a objeto, não vi se tinha Python. Eu acho que não. E aí eu acho que isso vai acontecer um pouco mais adiante, quando for trabalhar a disciplina de estrutura de dados e as próximas disciplinas de implementação. Tá bom? Então, do ponto de vista do comportamento, um método de busca em largura tem a característica, né, de funcionar como uma onda. Pronto, já viu lógica com Python. Mas é uma introdução, né? Dá para fazer bastante coisa com Python, mas é só uma introdução. Então, eu naturalmente compreendo e não ia colocar você numa enrascada dessa. Tá bom? Então, a característica acaba sendo de onda, porque você, ao explorar todos os elementos do mesmo nível, você só desce para o próximo nível depois de concluir a busca por todos os elementos do mesmo nível.
tá? Então vai fazendo um efeito em cadeia e aí que se assemelha a uma onda. Pronto, gente, eu voltei. Eu acho que eu caí até na sala aqui, mas vamos dar continuidade. Então, falava sobre busca e largura e essa característica, né, de funcionar como uma onda quando a gente tem esse processo de exaurir todos os nós, né, dentro de uma dentro do mesmo nível de um conjunto de espaços possíveis, né, e de estados possíveis. Então, seguir aqui. O segundo é a possibilidade, dentro do contexto de métodos de busca, né, de classificação de método de busca não informada, é a busca em profundidade, onde essa busca ela tem por característica, né, de descer um determinado conjunto de nós ou de possibilidades, desce, se explora até o último nível dentro de um mesmo ramo, para que depois se explore o próximo ramo, né? Então, nesse exemplo que a gente tem aqui em tela, ele ilustra de forma bem interessante e significativa, onde a gente define o conceito como sendo de busca em profundidade. Ele explora o máximo possível ao longo de cada ramo antes de retroceder, antes de fazer o backtracking. A característica, do ponto de vista de estrutura de dados, ele tem uma característica diferente da fila, similar a uma pilha, onde se estabelece o conceito de que o último a entrar é o primeiro a sair, então se faz um empilhamento, onde o último elemento a ser inserido na estrutura vai ser sempre o primeiro a estar disponível para a saída. É o sistema de pilha chamada LIFO, Last In, First Out. Do ponto de vista de memória, ele é eficiente porque ele só guarda o caminho atual, desculpa, ele só guarda o caminho do ramo atual, e tem um risco aí que ele pode entrar em loops infinitos ou encontrar caminhos muito longos primeiro, né? Ele pode descer por um ramo aí que tem um caminho muito longo, tirando a possibilidade de percorrer, né, os demais, os nós que estão eventualmente em níveis anteriores. Então, se a gente olhar para essa figura que a gente tem aqui em tela, a gente vai ter uma sequência de execução que vai obedecer a essa ordem numérica aí presente, né? Essa ordem numérica apresentada. Então, o primeiro nó é o 1, partindo para o nó de número 2 e seguindo para o nó de número 3 e indo para o nó de número 4. Então, dentro do mesmo ramo, está sendo explorado todos os nós, né, até o último elemento disponível aí nesse ramo, tá? Ao elemento disponível no ramo mais profundo. Então vai até o 4. Uma vez que se explorou o último ramo, volta-se, né, dentro dos elementos associados a esse ramo, explorando todos os elementos compatíveis. Então, depois de chegar no ramo 4, volta-se para o 5, porque está associado com o ramo 3, volta-se para o 6, que está associado com o ramo 6, desculpa, o ramo 2, até retornar ao ramo de origem, né, ou de referência dentro desse ramo aí que se primeiro desceu e explorou. Explorando o elemento 7, né, o nó 7, que por si só não é um ramo, só tem um único elemento dentro desse ramo, e aí vai para o próximo ramo, que é o terceiro ramo aí, nesse caso, do nó 8. Então, quando vai para o nó 8, se explora os nós 9 e 10. Depois de explorar o nó 10, né, que está lá no último, é o nó mais profundo dentro desse ramo aí, do nó 8, volta-se explorando o nó 11, volta-se explorando o nó 12 e, por fim, retorna, né, para a base aí, que seria o nó 1. Tá? Então, a busca em profundidade ela tem essa característica de se explorar a profundidade em detrimento da largura,
tem a característica do ponto de vista de estrutura de dados, que o primeiro elemento, o último elemento a entrar é o primeiro a sair do ponto de vista de armazenamento de dados, em contraponto da busca em largura, né, no contexto de busca não informada, que tem a característica de ser uma fila, que o primeiro elemento a entrar vai ser o primeiro a sair. Oi, pergunta. Cadê? Mudei de lado aqui. Pronto. O pessoal está precisando se despedir por conta do horário, né? Eu prometo não avançar muito não, viu, gente? Quem? Jefferson aí. Precisa sair. Tudo bem, Jefferson. Prometo não prolongar muito. A gente acabou começando um pouquinho mais tarde, teve algumas discussões sobre o seminário que a gente tem uns encaminhamentos para resolver amanhã. E eu vou fazer essa exposição aqui sobre o método de busca, só para a gente dar contexto, tá bom? Então, fazendo um comparativo entre o método de busca, né, em largura, que é o BFS, e o método de busca em profundidade, que é o DFS, né, o Boundary First Search e o Deep First Search, eles têm aí como característica que o método de busca em largura ele é considerado um método como critério, né, ser completo se a gente tem ramificações finitas, lógico, em largura, em detrimento de profundidade, que é considerado um método não completo, porque ele pode entrar numa situação de loop. Deixa eu verificar aqui o chat. A Cristina também está se despedindo. Tudo bem, Cristina. Do ponto de vista de critério, né? Ele é considerado um método ótimo do ponto de vista de avaliação de tudo quanto é solução computacional, sempre tem um critério de ser uma solução ótima, sendo uma solução que encontra uma solução otimizada, tá, gente? Então, o de busca e largura, se tiver um custo uniforme, é considerado ótimo. O de profundidade não é considerado uma solução otimizada. Do ponto de vista de memória, custo de memória, o de busca e largura tem um custo exponencial e pode ser muito alto. Já o linear, ele pode acabar sendo um custo de memória baixo. Por quê? Porque ele não precisa, ele vai eliminando, à medida que ele na profundidade ele já volta explorando os elementos dentro do mesmo ramo, ele vai liberando, né, o espaço de memória para poder você associar aos elementos que já foram explorados ou os próximos elementos a serem explorados. Do ponto de vista de aplicação, o método de busca em largura tende a se encontrar através de caminhos mais curtos, e o método de busca em profundidade ele tem a característica de assumir labirintos e quebra-cabeças, correndo o risco, inclusive, de entrar em situação de loop e nunca encontrar uma solução, tá? Porque em profundidade a gente tem que ter cuidado. O segundo grupo de métodos de busca são considerados métodos de busca busca informada, e um dos métodos de busca informada mais comum geralmente vai ter aí como premissa uma heurística, né? Que é uma heurística nada mais é do que um conhecimento de uma determinada área, um conhecimento de um determinado domínio, né? Uma regra de negócio, área de produção, ou mesmo área de conhecimento para poder guiar essa busca, tá? Então, por isso que ela é chamada aí de busca guiada ou busca informada. E o que é uma heurística, né? Só para a gente poder assimilar um pouquinho desse conceito. Nada mais é do que uma função que pode estimar o custo do nó até o seu objetivo e tem como referência aí a possibilidade, o exemplo, né, de uma bússola que ela não vai dar precisão em relação ao caminho exato, mas ela vai estar sempre dando uma referência norteadora. Então, como exemplo de busca heurística, a gente tem as soluções euclidianas, né? E aí algum colega falou sobre isso há pouco, ou mesmo os 8 puzzles, que são situações de peças que estão fora do lugar para a gente montar aí um determinado padrão. Algumas propriedades que são importantes quando a gente fala de busca heurística ou do conhecimento sobre heurística é a questão da admissibilidade, né? Uma heurística ela nunca deve ser superestimada em relação ao seu custo real,
Então, ela deve ter uma expectativa que seja realista, buscando uma solução ótima ou otimizada. E a gente tem algumas alternativas, como alguns exemplos de métodos de busca, ou algoritmos que implementam métodos de busca em formato heurística, como o exemplo do método asterístico, né? Ou A-star, que é o mais comum. A-star não, A-star, que é um método que combina o custo real já percorrido com situações de estimativa futura. Então, basicamente, esse método do A-estrela, ou A-star, ele calcula que o f de n vai ser igual ao g de n mais ao h de n. Então, ele é um método que busca ter um equilíbrio sobre esses elementos, considerando o seguinte, que o f de n ele pode ser considerado como sendo uma melhor aposta, né? Onde o custo total estimado da solução ele passa por n, que é esse elemento, essa variável base, e o f de n vai ser composto de g de n e o h de n. O que é o g de n? O custo do caminho do início até o nó n, ou seja, até um determinado ponto de objetivo, né? Até onde, na verdade, até um ponto do estado atual. Então, é o que você já percorreu. E o h de n é o custo estimado de n até o objetivo, que nesse caso é do ponto de referência até o seu objetivo, que é o custo estimado para se alcançar esse objetivo, que é o que falta. Então, dentro do contexto desse método do algoritmo asterístico, a gente faz uma combinação do que se chama de melhor aposta, né, o melhor custo total estimado da solução, com base em parte dessa função sendo calculada a partir do que já foi percorrido, ou seja, o custo real, e a outra parte sendo composta pelo custo estimado, que é o que se espera alcançar até o objetivo. Então, nesse contexto, a gente tem um outro exemplo, que é o de busca adversária, o algoritmo Minimax, que ele é usado para verificar se um oponente está jogando contra você numa situação de xadrez ou de jogo da velha, onde o max ele é você, né, tentando maximizar a sua pontuação, e o mínimo vai ser o seu oponente, tentando minimizar a pontuação dele, e a busca vai estar sempre simulando jogadas, né, ou possibilidade de jogada, assumindo que o oponente vai jogar de forma perfeita, mas buscando sempre minimizar a pontuação do seu oponente em detrimento da pontuação do jogador, né, que está aplicando esse algoritmo, né, do jogador que está sendo apoiando as suas jogadas a partir desse algoritmo de busca adversária. Então, dentro desse contexto, a gente tem situações de busca moderna, né, onde se aplica a generativa e a semântica, saindo dos gráficos e adentrando nos passos vetoriais, onde, né, a gente quer ter uma noção aí de qual é o espaço entre o que a gente tem do ponto de vista da questão de sintaxe léxica e o que a gente tem do ponto de vista de lógica semântica, né? Então, a busca Alexa ela tem essa referência de sintaxe considerada em algumas circunstâncias um pouco mais retrógrada, né? Então, uma busca ela tem uma correspondência exata de palavras, onde a query, né, a consulta, ela vai ter sempre representada a partir de texto com palavras e uma falha com sinônimo e pode ser impactada a partir de um erro de digitação. E quando a gente trabalha com uma busca semântica, a gente aplica uma metodologia com a busca por significado e contexto, e essa query, né, ela vai buscar fazer, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer extrapolação, não, mas ela vai buscar fazer inferências a partir de palavras-chave. Então, se eu digito, por exemplo, uma situação de veículo rápido, a gente pode ter respostas variadas de acordo com o contexto semântico, apontando para alguns modelos e marcas de carros esportivos ou de alta velocidade, tá? A busca semântica ela tem um aspecto de ser mais robusta e inteligente por fazer essas inferências, mas isso também vai depender da capacidade do que se tem aí de gramática armazenada, né? Do que se tem aí de vocabulário semântico para poder permitir esse tipo de alcance de resultado
equilibrado. Muitas vezes está associado com o uso de aprendizado de máquina, porque a gente permite construir, desculpa, e melhorar um vocabulário a partir das interações. Então, uma outra forma de aplicação de método de busca heurística, né, é a visualização embutida, onde a gente, a partir de um espaço vetorial, a gente pode converter texto, imagem e áudio, né, ou seja, conteúdos de texto e multimídia em uma lista vetorizada, e esses conceitos, né, similares vão ficar geometricamente próximos, né, de forma alinhada do ponto de vista do contexto de adjacência, e a busca vai virar um cálculo de proximidade em relação a esses elementos que estão mais próximos, né? Que é a aplicação do KNN, tá? Que vai ter aí o nearest neighborhood ou vizinho mais próximos, vizinho mais próximo, tá? Que é o NN ali do algoritmo K. Então, aqui a gente traz algumas propostas de exercícios, mas a gente acaba só trazendo isso no âmbito de uma provocação para que se possa fazer modelagem e implementação futura ou em contextos mais apropriados. Mas a gente tem um problema do fazendeiro, onde um fazendeiro precisa levar um lobo, uma cabra e um repolho para um outro lado do rio. Esse é um exemplo bem clássico dentro do contexto de programação. E como regra, a gente tem um barco só leva o fazendeiro e mais um. O lobo come cabra se ficar sozinho com ela, e a cabra come repolho se ficar sozinho com o repolho. Então, diante dessas regras, a gente precisa estabelecer estados e possibilidades para poder fazer a travessia que compete, né, a esse responsável, que nesse caso é o fazendeiro, podia ter outros termos aí, já foi aplicado eventualmente a outras versões, né, de fazendeiro, já foi aplicado a contexto de mateiro, de lavrador ou simplesmente de apóstolo, de apóstolo não, de alguém que cuida das ovelhas, né? E aí, mas ele precisa fazer a travessia do lobo também e do repolho, tá? A travessia do rio. Então, a ideia é que se possa fazer a representação desses elementos que compõem, tá certo? Precisa se fazer a avaliação das ações para poder colocar dentro do barco o fazendeiro e mais um, e desenhar uma árvore de estados possíveis aí para 3 movimentos, tá? Em relação a isso. Então, aqui eu trago uma proposta de implementação de busca em largura utilizando Python, né? Então, propõe-se usar uma lista como fila para resolver um gráfico simples. Eu acho que isso aqui talvez seja um pouquinho demais para o contexto de vocês, dado que vocês não viram o contexto de gráfico, mas fica aí a provocação. E para a gente poder fechar, eu quero dizer, né, que do ponto de vista clássico, a busca em gráfico é a base do raciocínio lógico e planejamento. Então, em algum momento vocês vão ver implementação de propostas que envolvam grafos. A heurística, ela permite ter informações relacionadas ao domínio para que a gente possa fazer um algoritmo um pouco mais preciso e com um custo menor. Leve em consideração que quando a gente fala de custo, não necessariamente ele é financeiro, mas ele é custo de processamento, ele é custo de interação, ele é o custo de tempo de processamento. Muitas vezes isso pode ter uma percepção interessante sobre essa noção de custos. E do ponto de vista moderno, né, os métodos de resolução de busca, eles vão trabalhar com vetores, com conteúdos que permitem embarcar elementos multimídias e outras referências, permitindo assim ter uma representação semântica, né, a partir da imersão hoje que a gente tem e exposição de grandes volumes de dados disponíveis em ambientes, inclusive, de repositórios web. Então, cabe a nós, né, se apropriar sobre isso para melhor usufruir dessas aplicações, tá? Então, eu encerro por aqui nessa exposição sobre método de busca. É uma exposição bem abreviada, buscando explorar os conceitos principais para que a gente possa se
compreender, né, de forma para além do que a gente deixou disponível nos artigos que estão no tópico, e para que a gente possa complementar e compreender melhor aí o que vem depois, que é o que tange a parte de algoritmo de classificação e avaliação de método de aprendizagem. Deixa eu ver aqui o chat. Então, o Virginaldo despediu da turma. Beleza, Virginaldo? Obrigado aí pela presença. Antônio Roque. Tem uma atividade na trilha C do questionário podendo aparecer numa questão. Ah, tá. Eu vou verificar, Roque. Pode deixar que eu vou verificar se tem algum tipo de condicionante relacionado à avaliação ou algum outro elemento que eu possa ter feito de forma equivocada. Mas eu me comprometo aqui a resolver isso no mais tardar amanhã pela manhã, mas eu quero resolver logo hoje, já notifico, viu? Essa questão aí da avaliação. Deve ser a atividade 7, porque a 6 é a do próprio seminário, né? Na trilha 6, e a atividade 7 é a do questionário de avaliação de todos os conteúdos desenvolvidos no curso. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de trazer algum questionamento. Eu estou aqui à disposição. Deixa eu ver aqui quem mais está por aí. Tony Roque, da Juvan, Jones, Igor, Jair, Josiel, Marcelo, Monicleia, Patrícia e Viviane. Da Juvan. Deixa eu ver aqui seu chat. Referente à parte de relatório técnico, cadê? Referente à parte de relatório, não é mais referente à implementação do algoritmo que eles vão fazer, sim sobre o algoritmo em geral. É sobre a pesquisa, tá, da Juvan? A ideia é... Da Juvan foi. A ideia é que o relatório ele seja um texto que represente o que vocês pesquisaram e, naturalmente, reflita algo dentro do que vocês apresentaram no projeto. Então, nunca foi sobre implementação. Eu até, na verdade, pensei, quando eu fiz o primeiro projeto do nosso componente em 8 semestres, em trabalhar alguma coisa a título de algoritmos para a gente poder ter condição de implementar alguma coisa. Mas depois eu dei conta no grade de vocês que vocês tinham ainda feito a introdução muito superficial, né? E não era suficiente para estar implementando algo que envolvesse inteligência artificial. Então, pesquisar soluções prontas, eu acho que é um caminho interessante para começar o processo de apropriação, e no futuro certamente vocês vão estar aptos e confortáveis em fazer implementações com inteligência artificial. Isso considerando as que estão tendo uma exposição na área de computação e tecnologia da informação restrita ao curso, tá? Os que eventualmente já fizeram antes ou que são autodidatas, naturalmente tem total apoio meu para que eles possam ir além, tá? Lógico, sempre. Que deve ser entregue do trabalho. É isso. Acabou que casou com a pergunta da Gilvan, Patrícia. Patrícia pergunta, né? Poderia comentar qual seria a parte que deve ser entregue do trabalho? É um relatório, tá? Que reflete a pesquisa, né? Com base no que vocês vão estar pautando, com base no que está lá, inclusive, discriminado na especificação da atividade. É um arquivo PDF que especifica bonitinho o que é que a gente espera de vocês. Ali, se dá para construir o texto, já tem digamos que as proposições das sessões que deve compor no relatório, tá bom? E, inclusive, no própria apresentação. Favorece. A Giovanni diz que porque, de acordo com o PDF, seria sobre o algoritmo que queríamos aplicar. Na verdade, é uma aplicação do algoritmo, né? Vocês não necessariamente vão implementar. Ah, eu quero customizar. Pode. Eu quero implementar. Pode também. Mas a ideia é que vocês trabalhem em cima de soluções prontas. Não tem tempo hábil para vocês fazer isso e como eu estou me dizer, apesar de a gente ter feito uma exposição, né, sobre os conceitos de inteligência artificial, onde a gente conseguiu falar bem sobre o sistema multiagente, a gente conseguiu falar sobre o método de busca, a gente conseguiu falar sobre o algoritmo de classificação, a gente conseguiu falar sobre aprendizagem de máquina, a gente conseguiu falar sobre avaliação de método de aprendizagem. Ainda não é o suficiente para vocês, a partir disso, terem autonomia para ter implementações dentro do campo dessas áreas, entendeu? Mas eu creio que isso já foi uma boa introdução para vocês, a partir daí, começarem a fazer os links e já proporem soluções logo em breve.
Em breve. Em breve. Mais dúvidas, mais perguntas, gente? Não? Eu estou satisfeito, tá? Se mais alguém tiver dúvida, fique à vontade para mandar no e-mail, no chat, né? Eu pedi o apoio aí da equipe de tutoria ou de mediação pedagógica. Eu agradeço imensamente ao Jones. A gente deve se ver ainda sobre as demandas, mas eu já começo os agradecimentos pela parceria dentro dessa mais essa disciplina de inteligência artificial. E agradeço, né, por ter esse momento com vocês e me coloco à disposição para quem eventualmente quiser um algo a mais, quiser explorar um pouco mais sobre esse mundo de inteligência artificial, eu estou à disposição. Naturalmente, vocês têm aí um link de outras disciplinas de inteligência artificial, se não me engano, são mais do inteligência artificial 1 e 2, mas vocês vão ver aprendizado profundo, vocês têm algumas outras disciplinas bem interessantes com foco em inteligência artificial e vai permitir que vocês possam ampliar os horizontes, aprofundar o conhecimento de vocês, tá? Fazendo link com o que já se tem de bagagem. Deixa eu ler só essa pergunta aqui do Josiel sobre o trabalho. Poderemos levar algo já produzido, mas explorando a parte teórica de nossa escolha, não é isso? Eu disse que dá para usar implementações prontas, tá certo? E aí cabe se apropriar, cabe entender a solução, tanto do ponto de vista teórico quanto do link com o que está implementado. Isso aí cabe, isso aí se faz necessário. Não dá para ficar só no campo da teoria. A ideia de fazer um seminário e vocês verem soluções, inclusive prontas, é para que vocês possam fazer aí uma estratégia que a gente muitas vezes chama de hacker, né? Que é encurtar os caminhos, o hacker schooling no processo de aprendizado, e vocês possam, a partir de soluções prontas, compreender uma proposta de implementação para que no futuro vocês tenham autonomia para estar construindo as soluções de vocês ao longo dos desafios do curso. Tá certo, gente? Um forte abraço a todos, boa noite, extrapolou um pouquinho no horário, né? Um forte abraço aí, Dionis, obrigado mais uma vez, e a gente vai se falando qualquer